Essa é a história de um dos seres mais sanguinários da mitologia grega, o titã Cronos. Seu nome é pouco comentado nos dias de hoje, lembrado apenas como aquele que foi o pai de Zeus. Mas sua trajetória inclui muitas outras cenas de tirania e violência contra seu pai, seus irmãos e seus filhos. Aqui eu mostro as narrativas que contam a história da humanidade. Eu sou Adilson Fuso e você está no Codex. Aprisionado no Tártaro. O início da vida de Cronos foi contado com mais detalhes no nosso vídeo anterior, mas eu vou repassar aqui os principais acontecimentos de forma resumida. Mesmo assim, eu recomendo que você assista ao vídeo anterior para conhecer a história completa. Foi o poeta Hesíodo que registrou pela primeira vez o mito de Crono, ou Cronos, como é mais conhecido. A obra de Hesíodo foi escrita há mais de 2.700 anos, mas acredita-se que o mito seja muito mais antigo. O mito conta que Cronos nasceu aprisionado no mais profundo e escuro abismo do planeta, o Tártaro. Ou seja, logo no nascimento ele ficou preso no útero da mãe, Gaia, que é a deusa primordial que incorpora o planeta Terra. Quem aprisionou Cronos foi seu próprio pai, Urano, o deus primordial do céu estrelado e governante de todo o universo. Naquele tempo, o céu e a terra estavam unidos permanentemente, em cópula constante. Os filhos do casal iam sendo gerados, mas nenhum deles conseguia sair do útero da mãe para conhecer o mundo. Ao todo, existiam 18 filhos de Urano e Gaia que estavam presos no Tártaro. Entre eles, 12 eram titãs, que possuíam grandes poderes. Haviam também 3 ciclopes, que eram seres de um único olho no meio da testa, e 3 hecatônquilos, que eram monstros de 100 braços e 50 cabeças. Cronos era o mais jovem dos titãs e também o mais audacioso entre eles. Sofrendo dores terríveis e indignada com aquela situação, Gaia armou uma conspiração para libertar seus filhos. No entanto, nenhum deles teve coragem de enfrentar Urano, afinal, ele era o ser mais poderoso do universo. Foi então que Cronos tomou a frente de seus irmãos mais velhos e assumiu sozinho o fardo da rebelião. O nascimento do tempo. Cronos ficou escondido esperando por uma oportunidade para atacar seu pai. Quando a noite chegou, Urano se aproximou cheio de luxúria e se deitou mais uma vez sobre Gaia. E quando Urano estava distraído se relacionando com Gaia, Cronos usou uma foice de metal inquebrável para decepar os genitais de Urano. Ao realizar esse ato violento, Cronos rompeu a conexão entre o céu e a terra. E como consequência, o céu foi forçado a se afastar, permitindo que o mundo se expandisse e os seres pudessem caminhar e viver livremente sobre a terra. Naquele momento, algo incrível aconteceu. O início do fluxo do tempo. Uma nova força primordial que jamais poderia ser interrompida. A partir de então, Cronos assumiu o comando do universo e passou a ser conhecido como o Senhor do Tempo. E é por causa disso que até hoje usamos a palavra grega Cronos em diversos idiomas para expressar a ideia de tempo. É o que acontece, por exemplo, na língua portuguesa, em palavras como cronômetro, cronograma, crônica e cronologia. Urano estava mutilado, humilhado e incapaz de qualquer reação. Só restava a ele o exílio. Por isso, ele se afastou para sempre e se tornou o céu distante. Ele nunca mais interferiu nos assuntos dos deuses. Antes de partir, no entanto, seu último gesto foi lançar uma profecia. Urano previu que no futuro Cronos sofreria o mesmo destino que ele e seria arrancado do trono pelo próprio filho.
Eram palavras venenosas, mas a verdade é que naquele momento Cronos não deu muita importância para aquela profecia. Afinal, como ele poderia se sentir ameaçado se ele nem mesmo tinha filhos? A semente da insegurança, no entanto, já estava lançada e germinaria no momento certo. A descoberta do novo mundo. A ascensão de Cronos ao poder estabeleceu uma nova ordem no universo. Assim que assumiu o trono, Cronos libertou seus irmãos titãs e também suas irmãs titânides. Em troca, recebeu sua lealdade e apoio no novo reinado. E como ficaram os Ciclopes e os Hecatônquiros? De maneira surpreendente, Cronos desprezou a dor de seus demais irmãos e os manteve aprisionados no Tártaro. Ele conhecia o poder daqueles seres e não permitiria que ninguém mais pudesse reivindicar o seu trono. Nem mesmo os apelos de Gaia o fizeram mudar de ideia. Foi o seu primeiro gesto de tirania, mas muitos outros viriam em seguida. Enquanto isso, na superfície da Terra, tudo era motivo de felicidade. Os titãs circulavam pelo novo mundo, descobrindo suas maravilhas. Da mesma forma que Cronos forjou sua identificação como Senhor do Tempo, cada um deles se conectou aos poderes essenciais do mundo e do universo. Alguns dos irmãos de Cronos formaram casais entre si, como foi o caso de Oceano e Tétis, Hipérion e Teia, e também Ceus e Febe. Uma segunda geração de titãs foi gerada. Os demais irmãos também tiveram filhos mais tarde, unindo-se aos sobrinhos e a outros seres que habitavam o universo. E assim os filhos dos titãs e das titânides começaram a povoar a Terra. Cronos, por sua vez, uniu-se à irmã Rhea, uma titânide bela e amorosa. O casal foi viver no alto do Monte Otris. Não haviam preocupações. Tudo parecia estar sob o controle do Titã. No entanto, quando Rhea apareceu grávida, a profecia de Urano voltou à tona e o golpeou em cheio. O medo de perder seu trono, tudo que ele conquistou, se espalhou e tomou conta de seus pensamentos, crescendo dia a dia, assim como o bebê que se desenvolvia no ventre da mãe. Lutando contra o destino. A gravidez avançava e Cronos já não conseguia mais dormir. Um dia, o momento do nascimento chegou. Uma menina veio ao mundo e Rhea se aproximou para mostrar a filha recém-nascida ao Titã. Sem nenhuma cerimônia, Cronos tomou a bebê dos braços da mãe e, numa cena de terror, Cronos abriu a boca e devorou a bebê, jogando-a dentro da garganta e engolindo de uma só vez. Rhea caiu de joelhos horrorizada. Seria aquilo um pesadelo? Cronos estava enlouquecido pela paranoia e dominado pela sede de poder. Ele devorou a própria filha para impedir que a profecia de Urano se cumprisse. Assim como fez na época em que foi capaz de castrar o próprio pai para derrotá-lo, ele mostrava que estava disposto a fazer qualquer coisa para se manter no poder. O drama de Rhea. Cronos ordenou: sempre que Rhea engravidasse, ela deveria lhe entregar o bebê. A vida da Titânide se transformou em puro desespero. O ciclo de terror se repetiu por 2, 3, 4, 5 vezes. Cada filho era arrancado de suas mãos no momento do nascimento e depois engolido.
e Cronos nem mesmo mostrava sinal de remorso. Quando a sexta gravidez chegou, a Titânide estava esgotada, mas ela era incapaz de desistir. Não poderia permitir que aquilo continuasse acontecendo. Ela sabia que Cronos era forte e poderoso. Portanto, não seria possível vencê-lo usando a violência. Era preciso usar a inteligência, a astúcia. Existia uma possibilidade, mas era perigoso. A verdade é que Rhea não tinha mais nada a perder. Por isso decidiu pedir ajuda à sua mãe Gaia para executar seu plano. Era a chance que ela precisava para salvar aquela criança. O sexto filho. Quando estava prestes a dar à luz, Rhea botou seu plano em andamento. Ela viajou secretamente até a ilha de Creta para ter a chance de esconder seu próximo filho. Ela encontrou Gaia em uma caverna profunda no Monte Ida, longe dos olhos e da fúria de Cronos. E no momento do parto, um menino forte e saudável surgiu. Com certeza parecia ser um bebê especial. Rhea escolheu o nome: Zeus. Infelizmente, não houve tempo para que mãe e filho ficassem juntos, desfrutando do momento. Zeus ficaria provisoriamente aos cuidados da avó Gaia, enquanto Rhea se afastou correndo, para dar sequência ao plano. Ela precisava voltar ao Monte Otris o mais rápido possível e encontrar o marido antes que ele percebesse que ela esteve ausente. Rhea teve tempo apenas de apanhar uma pedra do chão e partiu para executar a segunda parte do plano. Assim que a Titânide chegou, deu de cara com o próprio Cronos, que aguardava furioso. Onde você esteve, mulher? Por acaso anda tramando para esconder o bebê de mim? Paralisada pelo medo, Rhea nem conseguiu articular uma explicação. Teve forças apenas para entregar a pedra que foi enrolada em um manto, como se fosse um bebê recém-nascido. O Titã estava tão ansioso para se livrar de mais um filho, que tomou o embrulho das mãos de Rhea e jogou para dentro de sua garganta sem olhar. Uma criança especial. Cronos havia engolido a pedra, sem perceber que não era uma criança de verdade. Rhea mal pôde acreditar. O plano funcionou. Pelo menos um de seus filhos poderia finalmente crescer em segurança na ilha de Creta, bem longe do Monte Otris, onde Cronos vivia. A avó Gaia, que cuidou inicialmente do bebê, entregou a criança aos cuidados das ninfas, que criariam Zeus em segredo na ilha de Creta. O bebê era protegido também pelos Curetes, guerreiros míticos que dançavam e faziam muito barulho com suas armas, impedindo que Cronos ouvisse o choro da criança. Para alimentar o recém-nascido, foi confiado a ele o leite da cabra Aix, um animal divino que pertencia à ninfa Almateia, guardiã da caverna onde o deus fora escondido. A cada dia, Zeus crescia em vigor e inteligência, nutrido não apenas pelo leite sagrado, mas também pelas energias vivas da terra, do céu e do monte que o abrigava. Mesmo quando ainda era jovem, era evidente que sua força era incomum, uma potência latente capaz de abalar o mundo dos titãs. Ele não apenas sobreviveria, seu destino era mudar para sempre a ordem do universo. Um movimento astuto. Pouco antes de alcançar a vida adulta, em uma de suas jornadas solitárias pela ilha de Creta, Zeus avistou uma jovem belíssima. Movido pela curiosidade, ele se aproximou e iniciou uma conversa. Depois de algum tempo, ele descobriu que a jovem era filha dos titãs Oceano e Tétis, ou seja, ela era prima de Zeus. Seu nome era Metis, a personificação da astúcia, da prudência, da sabedoria e da estratégia. Os dois passaram horas conversando e logo depois tornaram-se aliados.
Zeus também sentiu atração pela jovem, é claro, mas ele não tinha tempo para romances naquela época. Estava determinado a enfrentar Cronos, e para isso, a astúcia de Metis seria uma arma indispensável. Eles sabiam que desafiar Cronos não seria uma tarefa simples, mesmo porque, além do imenso poder do Titã, ele também contava com o apoio de seus irmãos. Então, Metis sugere que Zeus abandone a ideia do confronto direto e use uma artimanha para assumir uma posição de vantagem. A ideia da deusa era bem simples. Ela criaria uma poção especial feita de ervas e Zeus se encarregaria de convencer seu pai a ingerir a bebida. Depois de pensar um pouco sobre o assunto, ele aprovou o plano e começou os preparativos para sua viagem até o Monte Otris, onde Cronos vivia. O momento de abandonar seu abrigo em Creta e conhecer seu pai havia chegado. O encontro. O trajeto foi percorrido sem dificuldades. Para não ser reconhecido, Zeus vestiu-se como um viajante anônimo. Aquele seria o primeiro de muitos disfarces que o deus usaria a partir de então. Ele levaria em sua mala a poção preparada por Metis até a porta da morada de Cronos. Ao final da viagem, pai e filho finalmente estavam frente a frente. Havia uma tensão no ar. Zeus respirou fundo e concentrou-se para manter seu disfarce. Ó grande senhor do tempo, venho de terras distantes, com a esperança de estar diante do soberano que molda o destino dos mundos. Fui enviado pelo meu povo para lhe entregar esta oferenda como prova de nossa veneração. Nem mesmo Rhea, que observava a cena distraída, reconheceu o filho. Zeus seguiu fazendo sua encenação perfeitamente. Ajoelhou-se diante do trono do pai e estendeu as mãos, entregando a poção de Metis, como se fosse uma oferenda sagrada ao grande Senhor do Universo. O gesto de submissão envaideceu o Titã, que aceitou o presente sem desconfiar de nada. Sem cerimônia, ele ingeriu o líquido misterioso em um único gole. O resgate. Os primeiros segundos se passaram, mas nada aconteceu. E se a poção falhasse? Zeus fervia por dentro, mas permanecia absolutamente imóvel, sem dizer nenhuma palavra. Um incômodo silêncio tomou conta da sala com o peso de sua expectativa. Cronos estranhou o comportamento calado daquele viajante anônimo. Será que havia algo de errado? Os segundos se arrastavam. E a primeira luz de desconfiança brilhou na mente de Cronos, que encarou o viajante de forma ameaçadora. Zeus percebeu que estava sem saída. Teria de enfrentar Cronos ali mesmo, sem preparação, sem armas, sem aliados. O tempo acabou. E de repente, o rosto de Cronos se contraiu de dor. Ele sentiu o ar sumir dos pulmões e uma agonia flamejante subir do ventre até a garganta. Ele trouxe as mãos ao redor do pescoço e arregalou os olhos com a expressão desesperada. O Titã caiu de joelhos, contorcendo seu corpo, tomado por uma náusea violenta. De repente, Cronos abriu a boca e vomitou uma pedra que foi lançada no chão com força. Sim, era a mesma pedra que havia sido engolida por ele anteriormente no lugar de seu sexto filho. Rhea levantou-se e levou as mãos ao rosto assustada. Será? Em seguida, Cronos foi expelindo pela boca, cuspindo de volta ao mundo, cada um dos irmãos de Zeus, na ordem inversa em que foram devorados.
O primeiro a ser liberto foi Poseidon, conhecido também como Poseidon, que um dia se tornaria o deus supremo dos mares. Depois veio Hades, destinado a reinar sobre o mundo inferior. A seguir, Hera, deusa da maternidade e do casamento, que no futuro se tornaria esposa do próprio Zeus. Logo depois, Deméter, senhora das colheitas e da agricultura. Por último, Hestia, a primeira a ser engolida, deusa do lar, da arquitetura e do fogo sagrado. Todos os deuses saíram adultos da barriga do pai, como se tivessem nascido novamente. Obviamente estavam atordoados, molhados e confusos. Abalado pelas dores terríveis do efeito da poção, Cronos ainda não havia entendido muito bem o que estava acontecendo e quem eram aquelas pessoas que saíram de dentro dele. E naquele momento, Zeus retirou seu disfarce. É chegada a hora de revelar a verdade. Entrei neste palácio como um anônimo, mas a verdade é que eu sou o filho que você nunca conheceu. Meu nome é Zeus, e eu estou aqui para resgatar meus irmãos. Rhea não podia acreditar no que seus olhos estavam vendo. Seus amados filhos estavam bem ali, na sua frente. O rosto perturbado de Cronos ardia em ira, mas o titã ainda estava prostrado no chão, incapacitado pela dor. Zeus precisava concluir sua missão de resgate, pois seus irmãos passaram toda sua vida no estômago do titã. Eles ainda estavam confusos e abatidos, incapazes de travar qualquer confronto contra o seu poderoso pai. Aproveitando a fraqueza temporária de Cronos, Zeus partiu rumo ao seu esconderijo, levando seus irmãos consigo. Antes de sair, no entanto, Zeus encarou Cronos mais uma vez e lançou suas palavras mais duras. Agora que você conhece o meu nome, está pronto para conhecer também a minha fúria. Juro solenemente colocar um fim em seu reinado de terror. Prepare-se para a guerra. Foi assim que começou a primeira grande guerra do universo na mitologia grega. É o período que chamamos de Titanomaquia, um confronto violento entre deuses e titãs que se arrastou por milhares de anos, repleto de combates épicos, alianças, traições, surpresas e um desfecho emocionante. Se você quer saber como foi a Titanomaquia e como essa história continua, deixa aqui o seu comentário. Se você quiser ajudar o Codex a continuar existindo, você pode fazer uma doação de qualquer valor via Pix no e-mail contribuacodex@gmail.com, e se não for possível contribuir financeiramente, não tem problema. Você também ajuda muito se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e deixando o seu comentário. Esse foi o Codex, e eu vejo você no próximo vídeo.